Acho que fez um jogo adequado para esse contexto, né? O gol aos 7 minutos tornou as coisas mais interessantes. E o Vinícius entra para uma lista dos raros jogadores que marcaram nas 3 primeiras partidas do Brasil em Copas do Mundo. Jairzinho na Copa de 70, Romário em 94, Ronaldo e Rivaldo em 2002, o Vampeta estava junto com eles lá, e o Vinícius agora. Né? Ainda tungaram o gol do atacante do Real Madrid. Foi um gol normal. Foi um momento de arbitragem brasileira na Copa do Mundo. Brasileira, entre aspas. Claro, o árbitro acabou, o mexicano, né, agindo como agem aqui. O VAR também, né, procurando o chamado pelo em ovo e tal, até anularem o gol do Vinícius. O que não mudou em nada com relação à vitória do Brasil. Uma vitória muito tranquila, num jogo em que o Brasil teve uma postura, digamos assim, reativa, boa parte do jogo, subindo às vezes a marcação para tomar a bola. Muito ao estilo do Ancelotti. Não surpreende nada, é mais ou menos o que nós já imaginávamos que o técnico fosse fazer, e eu acho que hoje ele foi muito feliz. Só falar sobre Vinícius Júnior, então, para a gente já começar a falar sobre o destaque, a partida de destaque mais uma vez que ele teve, marcando em todos os gols dessa fase, marcando em todos os jogos dessa fase de grupos da Copa do Mundo 2026, decidindo contra Marrocos, decidindo contra a seleção do Haiti, decidindo agora mais uma vez contra a Escócia, marcando 2 belos gols, marcando um terceiro que foi, para mim, muito mal anulado. Você já começou o seu destaque também falando sobre isso. Agora, é o Vinícius que foi muito bem na Copa do Mundo de 2022 e agora, de fato, não tem como negar, é o protagonista dessa seleção brasileira, né, Mauro? Isso é uma obviedade, né? Enfim, está muito claro isso, né? Nós chegamos no momento do jogo em que o Brasil tinha, vamos lá, 1 gol contra Marrocos, com o gol dele. 3 gols contra Haiti, todos com participação dele. 2 gols contra a Escócia, os 2 dele. O primeiro gol que não teve participação dele foi o gol agora do Matheus Cunha com o passe do Bruno Guimarães, né? Que ele participou construindo jogada. Caso do gol do Matheus Cunha, que ele chuta, o goleiro rebate e o Matheus marca contra o Haiti, dando assistência para o próprio Matheus e marcando os outros gols. Agora ele tem, com esse gol do Matheus no segundo tempo, com ele em campo, o Brasil marcou 14 gols em Copas do Mundo e ele participou de 12 gols. Construindo jogada, dando assistência ou marcando o gol. E teve esse gol tirado aí pela arbitragem, num equívoco evidente, me pareceu, um momento de arbitragem, entre aspas, à brasileira, né? Na Copa do Mundo, os árbitros têm sido muito mais razoáveis, digamos assim, nesse Mundial, e nesse momento aí foi um VAR intervencionista, aquilo que a gente conhece aqui do nosso dia a dia, né? Que resolveu procurar ali alguma coisa e encontrar uma falta que para mim não existiu, uma disputa de bola, na qual o Brasil tirou proveito ali das atrapalhadas também da defesa escocesa. É impressionante como assim, jogadores muito limitados e que de poucos recursos tentando sair jogando. Acho até saudável que tem de sair jogando, mas é o que eu sempre falo, você tem que ter, para fazer a saída de bola trabalhada, e quando você é pressionado, tem que ter o famoso botão de emergência. Você percebe que está correndo risco, quebra essa bola lá na frente, busca uma saída alternativa, toca para alguém que está em melhor posição, e não foi o que aconteceu. O Brasil tirou proveito disso. E o curioso é que se o Brasil nem fazia pressão alta, não. Até ouvi pessoas falando, não, perde, pressiona. Até teve um pouco disso no segundo gol, que foi, na verdade, terceiro marcado. O Brasil dava botes eventuais. O Ryan fechou a linha de passe, ali no primeiro gol, né? Deixou o McKenna sem opção e cercou. O jogador resolveu fazer um passe maluco ali, a bola bate nele, sobra pro Vinícius, o goleiro faz o gol. O Brasil deu alguns bolas, mas não fazia uma pressão avassaladora. Não era aquela pressão na saída de bola que você vê todo mundo cercado e mordendo. Não. O Brasil subia mansamente, tudo, ia cercando, tirando os espaços, e os escoceses se embananavam, quase, não digo sozinhos, porque os brasileiros participaram. E o Ryan foi o grande acerto do Ancelotti, né? Foi muito bem ele, não só pelo gol, quase marcou um golaço, ajudou muito ali defensivamente, recompondo, muito bem o garoto revelado pelo Vasco, jogador do Bournemouth, e foi um acerto do técnico. Ele tinha a opção do Luiz Henrique, e eu até achava que o Luiz Henrique seria mais interessante do que ele, por ser mais experiente, jogador de mais drible, mas o jogo ficou muito favorável, porque o Brasil dá a bola para a Escócia até quando estava 0-0. Nos primeiros 5 minutos, a posse da Escócia era de 65%. O Brasil lá atrás, fica com a bola. Aí o Brasil faz o gol aos 7. Quando faz o gol aos 7, aí que dá de vez a bola para a Escócia e dava alguns botes eventuais. Subia a marcação um pouquinho e tal, e construindo muito pouco, né?
Depois não, o jogo muda de figura, mas pouca construção de jogadas, mais bola roubada e acelerando o jogo em alguns momentos para tentar chegar. A jogada mais trabalhada do primeiro tempo foi aquela que o Vinícius cruza da linha de fundo, uma boa troca de passos e a zaga se atrapalha toda, mas ele consegue afastar o perigo, quase a um gol contra. Mas o Brasil basicamente foi assim. No finalzinho, né? No finalzinho do primeiro tempo. Que o Ryan, o Matheus Cunha chega. Isso. 45 do segundo tempo. Por aí, estava acabando. Agora, é isso. O time do Brasil vai ser isso. É uma característica também do futebol que está sendo praticado hoje no mundo, né? E é uma característica do técnico e com o estilo dos jogadores rápidos na frente. Já era de se imaginar que o Brasil jogasse assim. Hoje usou a estratégia adequada, uma vitória muito tranquila. Um jogo que poderia ficar chato, né? Se fica no 0-0 ali, amarrado e tudo, acabou ficando um jogo muito fácil. O Brasil venceu com muita facilidade, a Escócia está virtualmente eliminada com 4 gols de saldo negativo, dificilmente consegue, 3 na verdade, né? Consegue a classificação, deve ser eliminado da Copa mais uma vez na fase de grupos, né? O que sempre aconteceu nas suas participações em mundiais. E o Brasil consegue o primeiro lugar, que é muito importante, porque ele fica na sua programação feita inicialmente. No próximo jogo não vai ser... Até pra gente é bom, né? Que o jogo seria às 10 da noite, segunda-feira, contra a Holanda. Canelada até as 2 da manhã. 2 da manhã, aí não. A galera quer dormir também. Porque seria na segunda, terça, tem que trabalhar. Assim, num jogo às 2 da tarde, a galera vai sair mais cedo do trabalho, todo mundo feliz, né? O patrão não gostou, né? E pode... Não tem suspense. O que eu posso dizer é por mais Escócias no caminho do Brasil. Opa, quantas Escócias teremos? Não, se fosse com mais 5, o Brasil é campeão do mundo. Uma coisa é conviver com o placar. E isso é o que 99% no momento analisa o jogo com o placar. O Brasil tem uma campanha boa, empatou com o Marrocos, que era o time mais forte. Se tivesse se encerrado contra o Marrocos, talvez a seleção poderia ter vencido o terceiro jogo também. Né? Depois o Brasil saiu bem contra adversários que o Marrocos teve mais problema para jogar. O Brasil fez 7 gols e tomou 1. São números bem legais. 1, hein? Bem legais, são números bem legais. Agora, analisando o rendimento, a evolução do Brasil. Eu acho ainda uma equipe pobre. Por exemplo, a subida de pressão hoje foi um horror. O Mames fez o gol que o Ryan, tudo bem, numa saída de bola, era um tiro de meta ali, que o goleiro resolve sair jogando, e é uma grande mancada. Porque em vários momentos você vê o Vinícius sozinho, chamando o time e tudo desencaixado no meio, totalmente desencaixado. Até porque eu fui anotando esses pontos, né? E eles continuam aqui na minha memória aqui. Só jogou pelo lado esquerdo, então se alguém falar mal do Ryan, a gente tem que entender o contexto. O Ryan foi absolutamente esquecido no jogo, algumas bolas para ele, mas ele tinha aqui o Bruno Guimarães, do outro lado o Paquetá. O Douglas e o Vinícius. O Brasil só jogava aqui. E ainda o Matheus Cunha também via. Lado direito, era uma bola na profundidade, não se jogava pelo lado direito do Brasil, só do lado esquerdo. Então o Brasil conseguiu fazer os gols reagindo aos erros da Escócia, e faz parte do jogo. Uma Escócia que entregou e errou muito, mas não foi uma pressão maravilhosa necessária contra um time bom. Não foi. Você vai jogar contra o Japão ou Holanda neste nível de hoje, a gente vai ter mais problemas. Evoluiu? Podemos entender que sim. Eu, por exemplo, não gostei da atuação no meio de campo. Achei ela ruim. Porque é um jogo que só escorre para o lado. Do Casemiro? Não tem jogo por dentro, só tem jogo por fora. Os volantes da Escócia ficavam no Paquetá e no Bruno Guimarães, e o Brasil ali, os caras tinham que se afastar da marcação para poder fazer alguma coisa. E aí o Paquetá com o Vinícius tentando. Né? Então, assim, eu vejo que para continuar a Copa, são 2 tipos de análise. A minha primeira, os números estão bons. A outra, o Brasil está em uma boa atuação para prosseguir na Copa como favorito? De forma alguma. Isso não existe no time brasileiro ainda. Então, contra a empolgação do placar, eu estou com o pezinho um pouquinho mais no chão. Acho que a nossa trajetória, ela ainda precisa de melhorar muita coisa. Muita coisa. Para o placar 3-0, tal, legal, mas como seleção para ganhar uma Copa, a gente realmente não tem ainda nenhum vestígio. Mas você não viu o Brasil subir uma escadinha de um jogo para o outro? Para você, o Brasil de hoje é o mesmo do primeiro jogo? Não, mas é um adversário diferente, né? Mais frágil. Sim, o que a Escócia... Como é que foi o primeiro gol?
do Brasil? Falha do zagueiro. Pressão lá do Ryan. Segundo gol? Também, mesma né? falha do goleiro. Então, por mais escócias, e o gol impedido também foi falha do... Por mais escócias do nosso caminho, eu vejo o Brasil reagindo bem, sem